Quando eu era criança, eu vinha de Barão dos Cocais para passar as férias na casa dos meus avós em Viçosa. Que eu nasci em Viçosa, mudei para Barão dos Cocais na zona metalúrgica. Então teve um dia que, uma vez, que a Maria Fumaça, ainda tempo de Maria Fumaça ainda, ela parou na estação de Ouro Preto, e eu fiquei olhando para aquela igreja lá em Sinal do Morro, que é a igreja de São Vicente de Paula, e eu achei estranho, achei engraçado demais a igreja e as casas que eu via na minha frente. Aí quando eu mudei para Viçosa, eu comecei a vir, uns anos depois, muitos anos depois, eu mudei para Viçosa, que era minha terra natal. Eu comecei a vir para Ouro Preto visitar de vez em quando, e Ouro Preto é uma cidade muito, muito especial, né? E quando eu comecei a estudar no ensino médio, aliás, desde o ensino primário a gente ia falar muito, eu ia falar muito em Tiradentes, Aleijadinho, no Circo do Ouro, e nessas cidades históricas, principalmente em Ouro Preto. Aí eu comecei a visitar Ouro Preto de vez em quando, e eu fiquei curioso para conhecer a história de Ouro Preto. E eles falavam muito em escravidão, em senhor de escravo. Aí eu peguei e comecei a procurar saber, conhecer a história de Ouro Preto. Aí eu fiquei sabendo que Ouro Preto, que é a coroa portuguesa, o Brasil era colônia de Portugal. E a coroa portuguesa vivia endividada. Devia a Holanda, devia a Inglaterra, devia a França, devia todos os países europeus quase. E os reis de Portugal eram muito perdulários. E a dívida dos reis iam passando de geração para geração, e chegava um ponto que não tinha dinheiro de pagar nem os juros. O reino espanhol tinha descoberto o ouro no Peru, o ouro dos Incas. E então eles começaram, eles deduziram que se eles estão achando ouro no Peru, no Brasil também tem ouro, porque os países estão na mesma latitude, né? A colônia. Aí os reis de Portugal começaram a motivar os pessoal para entrar no meio do sertão brasileiro, na colônia, para procurar minas de ouro. Só que o Brasil era uma cidade, não era nem país, né? Era uma colônia, e então o sertão era um lugar inexplorado e tinha mato demais, fechado, florestas fechadas, tinha rios caudalosos, tinha animais selvagens e principalmente tinha índios, inclusive alguns antropófagos. Aí o rei pediu, inclusive quando ele pediu Fernão Dias Paz para fazer uma expedição, ele saiu procurando esmeralda. Esse cara era o caçador de esmeralda. Ele achou umas pedras turmalinas, se não me engano, que não tinha valor nenhum, ele até morreu durante a caminhada dele. E além desses problemas todos, os bandeirantes entravam no meio do mato, e eles não tinham uma fonte de provisão de alimentos, que eles não tinham plantação de nada. Então Fernão Dias ele mandou uma parte da expedição dele na frente, com meses de antecedência, fizeram as plantações de milho, de mandioca, essas coisas assim, e depois ele foi com a expedição dele. Ele ficou 7 anos andando no meio do mato lá com a expedição dele. Inclusive ele ainda até enforcou um filho dele, porque o pessoal estava com o saco cheio daquele negócio, de andar no meio do mato, tudo de nada. E eu queria fazer um motim contra o pai dele. Aí ele voltou para casa e... Quer dizer, tentou voltar para casa, porque ele morreu no meio do caminho. E aí em 1697, o pessoal começou a achar ouro de aluvião. Ouro de aluvião é esse ouro que é lavado das rochas e a chuva carrega para leito de rio, para as margens dos rios. E aí eles começaram a achar ouro demais, muito ouro. E aí o pessoal fala que os paulistas que estavam
procurando ouro há muito tempo, eles acham que eles já tinham achado ouro há muito tempo, só que eles não tinham falado com os outros, com ninguém, para o pessoal não vir atrás do ouro aqui. Aí os reis de Portugal pagaram as dívidas dele e foram contendo mais dívidas. E tem gente que fala que o ouro foi uma desgraça para Portugal, tanto para Portugal quanto para o Brasil, porque o Brasil encheu de malfeitores, Minas Gerais encheu de malfeitores e o ouro, e Portugal é um país que não criou Portugal não criou um parque industrial. Portugal não tem nada até hoje, né? Eu acho que não tem. E aí o rei começou a receber toneladas de ouro. E certas regiões de Portugal ficaram até despovoadas. Portugal perdeu 10% da população dele, veio para Minas Gerais. Aí o rei até baixou um decreto proibindo imigração para o Brasil. Aí o português ficou um lugar densamente povoado, num espaço muito curto de tempo. E aí tinha ouro em Minas Gerais, tinha ouro, principalmente em Ouro Preto, só que não tinha comida para comer. E a região de Ouro Preto não produz nada, porque é pedra pura, né? É pedra pura e minério também, pedra de minério. Aí muita gente morreu de fome. Diz que os feitos de descer do navio no Rio de Janeiro entravam no sertão adentro. Diz que as estradas eram coalhadas de cadáveres. Aí o ciclo do ouro, o ciclo do ouro ele durou 50 anos, assim, de muito ouro, demorou 50 anos. Só que a extração de ouro era feita de uma maneira artesanal. Então eles pegavam esse ouro que a água da chuva trazia para a parte de baixo dos rios. Mas disse que era pegava ouro com tanta facilidade que teve uma pessoa que conseguiu tirar 70 quilos de ouro num dia só. Não sei se é verdade, eu li isso. Aí o pessoal tentou ficar livre de Portugal, por causa que Portugal cobrava um quinto de impostos, né? E Portugal pelejou para o pessoal parar de sonegar imposto, tinha contrabando e tudo. Aí o pessoal se voltou contra Portugal e, além de Portugal cobrar um quinto, ele instituiu a derrama. Ele estabeleceu uma cota de ouro que o pessoal tinha que entregar para o pessoal, para a coroa portuguesa. Porque as minas estavam fracassando, né? Aí nesse negócio terminou com a prisão dos revoltosos, né? Dos inconfidentes, com o degredo de alguns e com o enforcamento de Tiradentes, que era dentista, era alferes do exército português. Aí esse vídeo que eu estou fazendo, eu queria só contar um pouco da história de Ouro Preto, baseado num livro que eu li chamado Boa Ventura, do jornalista de Belo Horizonte, Lucas Figueiredo. O livro dele foi feito a partir de uma extensa pesquisa, tanto no Brasil quanto em Portugal, e eu achei interessantíssimo, porque ele apresenta o reino português do jeito que ele era. O povo português vivia numa penúria danada, e os reis de Portugal viviam de maneira nababesca, só que eles, depois que receberam o ouro, em vez de eles procurar assim, fazer o bem do povo, eles continuam vivendo na maneira mais nababesca possível. Se exibindo para as cortes europeias, e eles... O dinheiro que vinha do Brasil, que às vezes do Brasil, eles gastavam tudo com a coroa portuguesa. E antes do descobrimento do ouro no Brasil, o centro econômico do Brasil era os engenhos de açúcar de Pernambuco.
Então a descoberta de ouro aqui em Minas Gerais provocou a transferência do centro econômico para Ouro Preto, para Minas Gerais, para Ouro Preto principalmente, né? E aí eu queria apresentar uma história de Portugal, de Ouro Preto, e falar sobre o que aconteceu, o reflexo do excesso de ouro no desenvolvimento de Minas Gerais e na formação das cidades mineiras, porque depois que Ouro Preto perdeu depois que as minas de Ouro Preto começaram a fracassar, os mineiros saíram, eles se espalharam e muitos lugares onde eles ficaram viraram cidades. E isso aqui, Minas Gerais, de qualquer forma, foi beneficiado pela descoberta de ouro de aluvião.